Hoje nós vamos falar de uma dor que veio de dentro de casa. Hoje é culto da família, amém? Porque, queridos, há sofrimentos que o tempo ele cura. Isso é fato. Existem sofrimentos na nossa vida que o próprio tempo vai se encarregar de curar essas feridas. Só que existem palavras que essas ficam marcadas para sempre. E há também algumas perdas na nossa vida que vão nos fazer chorar. Mas também há vozes que nos empurram para o abismo. Tem situações na nossa vida que nós já estamos mal. E aí chega alguém para empurrar a gente para um abismo muito maior. E na história de Jó, queridos, Satanás, ele perde todas as apostas que ele fez, as apostas externas. Tudo aquilo em que o diabo, Satanás, ele investiu externamente na vida de Jó, ele perdeu. Ele toca nos bens de Jó, e mesmo assim Jó o adora. Toca nos filhos, e Jó se humilha diante de Deus. Satanás toca na saúde de Jó, e Jó permanece fiel. Então, quando o inimigo olha e diz que todas as estratégias, ele percebe que todas as estratégias externas, ele perdeu. Como ele sempre faz, porque ele não desiste, ele vai e muda a estratégia. E o inimigo muda a estratégia na vida de Jó. Ele já não volta mais com fogo que destruiu todos os bens de Jó. Ele não volta mais com o vento que matou todos os filhos de Jó. E ele também não volta com a doença que acometeu a própria vida de Jó. Ele volta com uma voz conhecida. Ele volta como alguém da qual Jó reconhece. Uma voz íntima, uma voz que dormia ao lado dele. Uma voz que deveria consolar, mas que se torna um instrumento de tentação na vida de Jó. Naquele momento tão difícil que ele passava na sua história. Então o inimigo, ele muda a estratégia. Ele pega alguém que é íntimo de Jó, que deveria estar sendo um consolo, um apoio, e faz com que essa pessoa, que deveria dar esse suporte para ele, no momento onde ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, se tornar um instrumento de tentação na vida de Jó. E hoje, queridos, diante desse texto, Deus nos chama a refletir. Que tipo de voz temos sido dentro da nossa casa? A voz que sustenta a nossa fé? Ou a voz que faz naufragar? A voz que nos leva para um abismo, para uma destruição? Quem somos nós? Que tipo de voz temos sido na nossa família, dentro da nossa casa?
E eu quero pedir que o Espírito Santo, ele nos conduza nesta palavra, queridos. Porque Deus quer falar conosco de uma forma poderosa através dessa ministração. A Bíblia vai nos dizer que Jó, quem conhece a história de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que ele se desviava do mal. Você pode constatar isso lá no livro de Jó, no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Tudo que Deus busca na vida do homem: integridade, retidão, temor e se desviar do mal. Isso tudo Jó fazia. Jó também tinha uma família estruturada. Jó era próspero. Jó, ele tinha um respeito espiritual no meio das pessoas que ele vivia. Só que Satanás, ele faz um questionamento a Deus em relação à fidelidade de Jó. E a partir dali, Deus vai estabelecer alguns limites claros. A partir do momento em que Jó questiona a fidelidade de Jó a Deus, dizendo que Jó só era íntegro, reto, temente, se desviava do mal, porque Deus o abençoava de todas as formas. Jó era um homem abençoadíssimo por Deus. E aí Satanás chega diante de Deus e diz: sim, ele é fiel porque o Senhor dá tudo o que ele quer. E a partir desse diálogo aí, desse questionamento, Deus, ele estabelece alguns limites claros. Deus diz: não é por isso que o meu filho é assim. Mas vamos lá. Você, Satanás, vai poder tocar nos bens dele. Você também vai poder tocar na saúde dele, nos filhos dele. Mas a única coisa que você não pode fazer é tirar a vida dele. Você pode constatar esse texto que eu estou falando lá no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 6. E dentro desse limite que Deus estabelece com Satanás, a esposa de Jó também entra dentro desse limite. Tanto é que, se você for ler a história, nada aconteceu com a mulher de Jó. Tudo aconteceu com Jó. Jó ficou leproso, Jó foi rejeitado, Jó foi injustiçado, julgado, porque as pessoas, os amigos diziam que ele estava naquela condição porque ele havia pecado. O que será que ele cometeu contra Deus? Ele deve ter cometido algum pecado para estar passando por tudo isso. Então Jó foi criticado, Jó foi julgado, Jó foi rejeitado. Só que a esposa de Jó, queridos, não sofreu nada. Claro que o sofrimento que ela teve, eu acredito que tenha sido porque ela perdeu os filhos. E aí ela não é atingida diretamente por tudo isso. E permanece ali viva, presente, ouvindo, vendo e falando normalmente. E a mulher de Jó, queridos, aqui nessa história, ela foi uma pessoa poupada. Deus poupou a mulher de Jó, mas ela não teve o mesmo cuidado com Jó. Ela não poupou Jó. E é justamente dentro dessa falta de empatia da mulher de Jó, que ela teve a sua dor real, que foi realmente quando perdeu os filhos.
Ela perdeu riqueza, perdeu o status social que eles tinham naquela época. Mas ela não perdeu saúde, ela não foi ferida no seu corpo e ela não foi tocada como Jó foi. Então, mesmo poupada, ela não poupou palavras. Mesmo sendo preservada por Deus, ela se tornou um instrumento de destruição emocional na vida de Jó. E às vezes, muitas vezes, aquele que não foi ferido diretamente por uma situação que acomete a nossa família, muitas vezes esse é o que mais fere. Aquele que foi poupado do sofrimento, aquele que foi poupado de tudo aquilo que aquela família está vivendo, muitas vezes ele é o que mais fere, se tornando um instrumento de tentação naquela família, fazendo com que as pessoas, elas se voltem contra Deus, fazendo com que o coração daqueles que estão passando por alguma luta se afastem de Deus. Essa mulher, ela não foi ferida, mas ela foi usada para ferir. Ferir alguém que já estava terrivelmente ferido. E existem pessoas que são assim, queridos, pessoas da nossa família, que nos veem mal, feridos no chão. E se a gente não tomar cuidado, eles acabam de matar a gente. Satanás, ele não precisou tocar na vida daquela mulher, não precisou adoecê-la, não precisou matá-la. Ele só precisou deixar ela o quê? Falar. Ele só deixou ela verbalizar exatamente o que Satanás queria ouvir da boca de Jó. Porque o que é que você acha que Satanás estava esperando quando ele tirou tudo de Jó? Ele estava justamente esperando que Jó amaldiçoasse a Deus, se voltasse contra ele. Porque muitas vezes na nossa casa, as lutas que nós enfrentamos, se nós não tivermos cuidados, queridos, a gente se volta contra Deus em rebeldia. Começa a questionar a Deus isso ou aquilo. Tanto é que ela diz para ele: ainda conservas tua integridade? Diante de tudo que você está vivendo, você ainda conserva a sua integridade diante desse Deus? Era isso que Satanás queria ouvir da boca de quem? De Jó. Mas como Deus sabia o homem íntegro e reto que Jó era, e que se desviava do mal, ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que aquele homem era fiel a ele. Ele vai e deixa quem? A mulher. E a mulher chega para Jó e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, ali ela estava pedindo para Jó abandonar a integridade, fazer uma ruptura da fidelidade e se rebelar contra Deus. Precisamos ter cuidados dentro da nossa casa quando nós estamos enfrentando uma luta, uma batalha. Porque pessoas podem soprar no nosso ouvido e dizer: você ainda adora a Deus? Você ainda sai da sua casa para ir para a igreja servir a esse Deus? Como é que você tem coragem, depois de tudo que você está passando, sair daqui para adorar a Deus? Como é que você tem coragem de abrir a sua boca e glorificar
Cuidado. Muito cuidado, porque se você não vigiar, você pode parar por um instante e dizer: realmente, o que é que eu vou fazer na igreja com a minha vida toda destruída? Com o meu casamento em falência? Com os meus filhos na rebeldia, na droga, na prostituição, tudo perdido nesse mundo. Eu já não tenho mais autoridade sobre a minha casa. Está tudo fora do lugar. O que é que eu vou fazer na igreja? O que eu quero com esse Deus? Satanás saiu do cenário, mas a sua voz voltou pela boca de alguém muito íntimo, querido. Muitas vezes o diabo vai soprar através da voz de alguém que é muito íntimo nosso, muito próximo a nós. E por ser alguém muito próximo, a gente pode cair na besteira de dar ouvidos e concordar e se voltar contra Deus. O inimigo, ele não precisa destruir alguém quando pode usá-lo como instrumento. Ele não precisa destruir alguém que ele sabe que ele pode usar como um instrumento para tirar a sua paz, para roubar a sua alegria, para abrir a boca, para lançar só palavras de maldição contra você. Tem pais, tem mães que não sabem abrir a boca para declarar vitória sobre os seus filhos. É só maldição. Não reconhecem. Assim também como tem filhos que só abrem a boca para denegrir, para ofender os seus pais. Um instrumento. E nós precisamos ter cuidados, queridos, porque uma palavra pode acabar com a história de outra pessoa. Às vezes a pessoa está por um fio, está no limite do limite do limite. Aí aquela pessoa que a gente espera dar um suporte, ela vem e lança uma palavra. E ali pode nos levar a uma fé que pode naufragar no meio de toda aquela dor. A fala daquela mulher revela uma fé cansada, uma espiritualidade quebrada, uma esperança abortada. Ainda conservas a tua integridade? Essa pergunta carrega ironia, descrédito e desprezo pela fé que persevera. Ainda conservas a tua integridade diante desse Deus? Com essa porta fechada? Com essa empresa que não prospera? Ainda conservas a tua integridade? Morando de aluguel? Morando de favor? Ela representa aqueles que creem enquanto tudo vai bem. Porque tem pessoas na nossa vida que são assim. Enquanto tudo vai bem, ela está crendo, ela está celebrando com você. Enquanto está tudo em paz, quando está tudo bem, elas estão ali com você. Mas abandonam a fidelidade quando a calamidade chega. Quando o sapato aperta, quando o calo aperta, quando as coisas não ficam tão boas assim. Quantos casamentos, queridos, terminam porque o marido ou a esposa vê que a coisa não está indo tão bem como era antes, e a partir disso ele diz: eu não estou afim de viver isso aqui, o caos está demais.
Quantos casamentos, quantas pessoas foram abandonadas quando adoeceram? Tem histórias de homens e de mulheres que eram casais unidos, felizes. Quando chegou a doença, o marido ou a mulher foram embora e abandonaram. Porque é fácil crer quando tudo vai bem. É fácil quando nós olhamos para a nossa casa e está tudo no lugar. E você diz, glória a Deus, esse Deus adorado. Eita, Deus bom. É muito fácil. Mas a voz dessa mulher, ela representa também aqueles que veem a dor como uma injustiça de Deus. E a partir dali, sugerem a revolta como um alívio. Muitas vezes a gente está passando por lutas. Alguém da nossa casa vai dizer bem assim, é Deus castigando. É Deus pesando a mão. E a partir desse comentário, se a gente não tiver cuidado, a gente se revolta, para que a gente se sinta aliviado de alguma forma. A dor não revela apenas, querido, o sofrimento, ele revela quem somos espiritualmente. E muitas vezes, muitos desistem espiritualmente. Entregam-se espiritualmente. Não lutam mais. Estão de pé, com os olhos abertos, respirando, mas espiritualmente já desistiram há muito tempo. Tem pessoas doentes em cima de uma cama. Tem pessoas enfrentando inúmeros problemas na sua vida e dentro da sua casa. Vivendo como se fosse normal. Correndo para lá, vai para cá, resolve uma coisa, resolve outra. E aquele cotidiano agitado. Mas espiritualmente essa pessoa já desistiu há muito tempo. Ela olha para sua casa e diz, aqui não tem mais jeito. Aqui não tem mais o que fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes foram feridos por quem deveria sustentar. Nada fere mais do que a frieza de quem deveria consolar. Quantas vezes, queridos, nós estamos mal, precisando de uma palavra, de um calor, de um consolo, mas aí vem uma palavra fria, uma palavra carregada de frieza, e que não nos aquece, pelo contrário. A incredulidade de quem deveria apoiar. Quando as coisas estão difíceis lá em casa, que às vezes eu vejo meu marido de cabeça quente, preocupado. Aí você fala, Robervan, Deus é contigo, Deus te dê força. Esses dias ele até falou bem, ele mandou uma mensagem para mim, estou cansado. Aí eu disse assim, a alegria do Senhor é a tua força. Aí quando ele chegou em casa, ele disse, você agora está assim, né? Eu falo uma coisa, você já vem com a Bíblia, já vem com a palavra, mas porque se eu disser assim, realmente tá difícil mesmo, tá pesado mesmo, a gente não vai conseguir mesmo, que força eu vou estar dando para ele? Então, e lá em casa eu sou muito assim, às vezes eu estou bem para baixo, se eu perceber que ele também está para baixo, eu fico mais para baixo. Eu sempre me apoio muito no posicionamento dele. Às vezes eu estou preocupada, ele também está. Mas se eu vejo ele mais movimentado, mais animado, mais assim, aí eu me apoio. Eu me apoio. E quando eu vejo que eu estou mais assim, aí eu falo, Robervan, Deus é contigo, Robervan, Deus vai abençoar. Deus vai, olha quanto Deus já abençoou, quanto Deus já fez, e parará e pororô, e vou falando. Por quê? Porque por mais que o cenário não esteja favorável, nós não podemos ser incrédulos e contaminar. Em vez da gente dar uma palavra, a gente apoiar.
E não permitir que o ataque venha de dentro de casa. Porque às vezes outros vão dizer, não vai conseguir, não vai dar certo, você é isso, você é aquilo. Mas os de dentro de casa, os da família, tem que ter. Eu não estou dizendo, queridos, que a família é perfeita, porque não existe família perfeita. A minha não é. A minha não é perfeita. Mas nós precisamos estar prontos para não ser aquele que fere, mas aquele que sustenta o outro quando ele está fraco, quando ele está desanimado. Jó, ele perdeu tudo o que existia externamente, tudo que estava fora. Mas eu tenho certeza que o golpe mais duro veio de dentro da casa dele. A mulher que deveria ser auxiliadora, como está lá em Gênesis 2:18, se tornou a voz de abandono espiritual. Porque é isso que nós nos tornamos quando nós não nos levantamos dentro da nossa casa para ser uma voz que abençoa, para ser uma voz que impulsiona, para ser uma voz espiritual que move o mundo espiritual, que move o sobrenatural de Deus dentro da nossa casa. E muitas vezes nós passamos como esta mulher, se tornando uma voz de abandono espiritual. Olha que coisa triste, gente. Quantas vezes eu me senti mal, e às vezes eu falava isso com o Robervan: amor, se você baixar aqui, eu vou de vez. Então se sustenta aí, porque agora quem está precisando de força sou eu. Eu sempre disse isso: você é um termômetro para mim. Se eu ver que você arriou, pronto. Não sejamos pessoas que usam a voz para perceber que o outro foi abandonado espiritualmente. E Jó, ele suportou até isso, queridos, até isso. Ele venceu a dor e o desdém dentro da própria casa dele. O lar, ele pode ser um lugar de cura, pode e deve ser um lugar de cura, de restauração. É um lugar onde você pode ser restaurado, os seus filhos podem ser restaurados, mas nós também temos que ter cuidado, porque senão o nosso lar pode ser um lugar de tentação, aonde a gente leva o outro a cometer coisas e mais coisas que desagradam a Deus. Um comportamento, uma fala, um gesto, uma decisão. A esposa de Jó, ela era o limite da prova. Ela não foi atingida. E por que ela não foi atingida? Porque ela era parte do limite imposto por Deus. Funcionava como um testemunha daquela dor, um termômetro da fé e uma tentadora silenciosa. Aquela mulher que era parte do limite estabelecido por Deus, ela se tornou uma testemunha da dor do seu marido. Ela também foi um termômetro da fé, aonde ela deveria estar junto com ele, tentando sustentar, trazer esperança, fazer com que ele honrasse a Deus e fosse fiel mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha passado, que ele estava passando. E Deus permite que essa mulher esteja ali, muitas vezes para testar não apenas a resistência física de Jó, mas a sua integridade espiritual, a sua fidelidade e a sua fé, sem recompensa imediata, porque Jó não sabia que ele estava passando por uma prova. Deus estava provando, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e em tudo que ele tinha. Foi permissão de Deus, mas Jó não sabia. E por Jó não saber,
o que estava acontecendo, ele poderia seguir o conselho da mãe dele ou da mulher dele, amaldiçoar a Deus e se entregar à morte. Mas Deus permitiu que aquela mulher estivesse ali para testar a resistência espiritual de Jó, a integridade dele. Ela era testemunha viva da dor e também uma tentadora silenciosa. Imagine alguém sabendo que você está passando por algo e a pessoa não tem uma boa palavra para lhe dar, mas ela está observando. E às vezes o teste não é o sofrimento, mas é a pressão relacional da família. Muitas vezes o nosso teste não é aquele sofrimento que nós estamos passando, mas muitas vezes é a pressão do relacionamento familiar enquanto eu estou passando por aquilo. E o que é que a mulher de Jó representa no contexto familiar, para a gente encerrar? Ela representa um alerta para a nossa família, para a nossa casa. A boca pode destruir muito mais do que a perda. Aquilo que perdemos, a boca da gente pode destruir muito mais. Às vezes nós perdemos algo, mas uma palavra, ela pode ser decisiva e nos nocautear por completo. Palavras sem fé vão aprofundar a nossa dor. Então, se tem algo que você possa dizer para a sua família, que sejam palavras de bênção, que sejam palavras para erguer a vida deles. Por mais que eles estejam errados, converse, alinhe os pensamentos, mas não seja alguém que aplaude, que celebra a dor do outro. Por mais errante que essa família seja, por mais errante que alguém seja na nossa casa, a gente não pode desejar o mal, não podemos deixar que a dor ela se aprofunde, mas precisamos lançar palavras de fé. E essa mulher também nos alerta para um espelho espiritual. Nem todos que sofrem permanecem fiéis. Quantas pessoas já abandonaram a sua fé, já abandonaram ao Senhor, já não são mais íntegros, já não honram a Deus, porque no meio do sofrimento, eles abandonaram a sua fé. Nem todos que sofrem vão permanecer fiéis. Nem todos que caminham juntos, chegam juntos ao final. Às vezes nós começamos a caminhar com alguém da nossa família, mas depois os caminhos se separam. O nosso desejo é que eles caminhem conosco até o fim, mas nem todos que caminham juntos chegam juntos até o final. E também há uma advertência. A família, ela pode ser usada por Deus como um agente de cura, um agente de transformação. O nosso lar, ele pode ser um instrumento usado por Deus. Ou também um instrumento usado pelo inimigo. Quantas famílias estão sendo destruídas por conta da própria família? Só que em contraste a tudo isso, a toda essa postura inadequada da mulher de Jó, Jó responde para ela. Aí Jó 2:10, ele diz assim para ela: como fala qualquer doida, falas tu. Ou seja, tu falas como uma doida. Como é que eu vou amaldiçoar a Deus? Então ele diz: como fala qualquer doida, falas tu.
Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó escolhe honrar a Deus, mesmo ferido por quem ele amava. Ele decide honrar a Deus e se manter íntegro e fiel a Deus, mesmo diante da ferida, do desprezo. Ele permaneceu fiel ao Deus da vida dele. Ele entendeu: se eu recebo o bem de Deus, eu não vou receber o mal? Como assim? Que tipo de voz temos sido dentro da nossa casa? Essa é a pergunta do Senhor para nós nessa noite. É a voz que sustenta ou que empurra para o abismo? É uma voz de fé ou uma voz que leva o outro a desistir? A família é o nosso primeiro púlpito, é o nosso primeiro ministério. E a nossa boca pode ser canal de Deus ou um instrumento do inimigo. A mulher de Jó nos lembra: podemos não estar caídos no chão, mas ainda assim ser um instrumento de tropeço na nossa família. Pais que só sabem julgar os seus filhos, que não sabem apoiar, que não sabem conversar, que não sabem impor limites. E que em tempos de dor, queridos, que eu sei que a gente passa na nossa casa, na nossa família, a gente sempre está enfrentando alguma coisa. E que nesses tempos, não sejamos a voz da desistência, mas a presença que consola aquele que está passando por um momento difícil, ainda que ele tenha errado. Mas que a gente não seja uma tentação para que a incredulidade seja um abrigo na vida daquela pessoa. Que a gente faça com que aquela pessoa perca a fé. Pelo contrário, mas o abrigo da fé, que possamos ser o abrigo da fé, que possamos guardar a nossa fé. E que Deus nos dê lares que sustentam essa fé, mesmo quando tudo desmorona. A vida de Jó desmoronou diante dos olhos dele. Foi rápido. A ação de Satanás foi rápida na vida de Jó. Mas ele teve de volta tudo aquilo que ele perdeu. O Senhor restituiu Jó. Sabe por quê? Porque mesmo dentro da casa dele, aquela voz que era tão íntima, queria fazer com que ele desacreditasse de Deus, se voltasse contra Deus. Mesmo diante daquela voz tão íntima, tão próxima, ele escolheu ser fiel a Deus até o fim. Até na ruína, ele escolheu ser fiel a Deus. Então não sei como é que está, queridos, a tua casa. Não sei como é que está a sua família. Mas o que eu sei é que nenhum decreto que foi estabelecido sobre a sua casa, que veio do inferno, que veio deste mundo, vai continuar, porque o decreto que será liberado sobre a sua casa será o decreto de Deus, o decreto do reino de Deus. Amém? Então que você se coloque de pé, para que juntos a gente possa adorar ao Senhor, entregar a nossa família a Ele. Aleluia, Jesus.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A tua palavra, ela vai se cumprir na nossa família, Senhor. Porque a última palavra a respeito da nossa casa vem da boca do Senhor. Nenhum decreto de morte, nenhum decreto de falência, nenhum decreto de derrota alcançará a nossa casa, porque a nossa família está guardada no Senhor. E a gente declara sobre a nossa casa hoje famílias restauradas, famílias cheias da presença de Deus, famílias que carregam uma fé inabalável, pessoas que levantam para ajudar as outras, pessoas que motivam as outras, não com palavras de destruição, não com palavras de julgamento, nem com palavras de derrota. O que nós declaramos sobre a nossa casa é a tua presença, é o Senhor sendo honrado, é fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Nós te aceitamos, Senhor, nós te aceitamos na nossa casa, nós te aceitamos na nossa família. Posso enfrentar, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Porque declare: Deus de aliança, Deus de promessas. Cadê? Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Vai se cumprir. O que é que você quer lá na sua casa agora? Vai se cumprir. Libere palavras de bênçãos. Vai se cumprir. A cura, a provisão vai se cumprir. Aquela porta que está fechada, ela vai se abrir. Vai se cumprir. Filhos restaurados no Senhor, filhos transformados, vai se cumprir. Filhos salvos, filhos na presença de Deus, vai se cumprir. Maridos, esposas, pessoas que caminham juntos na fé, vai se cumprir a sua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Vai se cumprir todas as promessas. Irão se cumprir tudo aquilo que Deus te prometeu. Família restaurada, família cheia da presença de Deus, famílias cheias do poder de Deus que fazem a diferença nessa geração. Aleluia. Se cumprirão todas as promessas. Estende a mão lá na direção da sua casa agora. Eu não sei como você deixou a sua casa. Eu não sei como estão os seus filhos, como está o seu casamento. Eu não sei como estão as suas finanças. Eu não sei como está a sua saúde. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, quais são as batalhas espirituais. Eu não sei o que é que tem se levantado lá na sua casa. Medo, traição, prostituição, adultério, traição, mentira, desprezo, rejeição, ódio, falta de perdão, discórdia, divisão. Eu não sei em qual área o diabo tem apostado. Eu não sei qual é a área que ele diz assim: ela não vai aguentar mais um dia. Eu não sei onde ele tem investido pesado. Se é no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus filhos. Mas na autoridade que há no nome de Jesus. É na autoridade que há no nome de Jesus. É na autoridade que há no nome de Jesus. É na autoridade que há no nome de Jesus. Vai dando uma ordem aí. Vai dando ordem aí no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome daquele que tem todo o poder. Daquele que tem poder para desfazer as obras das trevas. É no nome daquele que tem todo o poder para desfazer as obras de Satanás. Você vai sair dessa casa, você vai sair dessa vida agora, da vida dos filhos. Você vai sair da saúde, você vai sair das finanças. Aonde você estiver escondido agora, está debaixo dessa cama, você está
nesse colchão, é dentro do guarda-roupa, é no armário da cozinha. Onde é que você está? É no nome de Jesus que você vai se dobrar agora. É na autoridade do nome de Jesus que todo joelho se dobrou. Senhor, vai passando nessa casa agora, Senhor. Vai visitando essa casa agora, Jesus. Aqui estão os teus filhos clamando pela sua família. Vai de encontro a esse casamento. Vai de encontro, Jesus, a esse relacionamento. Nós repreendemos toda frieza. Nós repreendemos em nome de Jesus toda falta de respeito. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o egoísmo. Em nome de Jesus, meu Deus, vai restaurando esse casamento agora. Nós não aceitamos a derrota desse casamento. Nós não aceitamos o fim desse casamento. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção para que esse casamento seja restaurado, para que haja transformação. Em nome de Jesus, visita a vida dos filhos, Senhor. Visita em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos pecados que porventura os nossos filhos possam ter cometido. Perdoa-os, ó Deus. Pedimos ao Senhor filhos restaurados. Pedimos em nome de Jesus filhos cheios do teu Espírito. Não aceitamos filhos rebeldes. Não aceitamos filhos prostitutos. Não aceitamos filhos adúlteros. Não aceitamos filhos cheios de vício. Não aceitamos filhos sendo dominados por esse mundo. Mas declaramos filhos como sendo a herança do Senhor. Vai, meu Deus, visitando as finanças dessa família. Vai repreender em nome de Jesus tudo aquilo que tem se levantado para trazer a miséria, a pobreza, a destruição. Em nome de Jesus, todo migrador, cortador, tudo aquilo que vem para minar as finanças do seu povo agora. Em nome de Jesus Cristo. Que as suas finanças sejam restauradas, que portas se abram, que provisão dos céus sejam enviadas para você. Em nome de Jesus Cristo, estabeleça o seu trono em nosso lar, Senhor. Estabeleça o teu altar na nossa família, Jesus. Não aceitamos um lar derrotado, mas cremos em um lar restaurado. Pedimos pelos enfermos também, meu Deus. Aonde estiver uma enfermidade agora, seja ela de ordem espiritual, seja de ordem emocional, seja de ordem física, em nome de Jesus, você vai sair dessa vida agora. Você vai sair daí agora. Você vai sair desse corpo agora. Em nome de Jesus, aonde você estiver alojado, aonde você estiver se escondendo, essa pessoa faz exame e não sabe aonde é que está a enfermidade. Essa pessoa vai para o médico, toma remédio, faz de tudo e não descobre o que ela tem. No nome de Jesus agora, espírito da doença, espírito que tem acorrentado esse corpo para viver cativo dessa doença, para viver cativo dessa condição, você vai sair daí agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Sai, sai em nome de Jesus. Esse corpo não é seu. Essa vida não é sua. Aleluia. Aleluia. Restaura, Senhor, os altares quebrados. Restaura os altares quebrados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa na nossa casa agora, Senhor. Passa na nossa casa agora, Senhor. Luz. Luz, que a luz do Senhor resplandeça sobre esta casa. Que a tua presença seja real nesta casa. Que nenhum mal e nenhuma praga, nada alcance a nossa casa, porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar a Deus por essa vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.